Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim, né? Amanhecendo aí, acordando, vamos agradecer a Deus por este dia maravilhoso. A gratidão tem que sempre imperar em nosso viver, né? Então, vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela saúde, pela educação, pela família, o alimento aí posto na mesa, tá bom? Na aula de hoje nós vamos chegando ao penúltimo capítulo do livro. Tá pertinho, né, minha gente? Então, ó, vamos aproveitar para se dedicar ao máximo, para dar aquela leitura caprichada no final de semana. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual, regra de jogo e modalização, tá? A aula será bem curtinha, vai se pautar na produção textual, tá certo? Então, vou explicar o gênero, vocês vão seguir tudo que a página seguinte está pedindo para vocês fazerem. Bora lá. Quando nós estamos no nosso cotidiano, no dia a dia da gente, nós nos deparamos com vários tipos de textos aí presentes dentro de diversos gêneros textuais. Então, alguns tipos textuais vão estar em alguns gêneros textuais. Gênero textual é aquilo que é uma prática social, é aquilo que é praticado socialmente. Então, observa aí, nós meio que fazemos de tudo um pouco, né? Aqui eu tenho, parece que uma pessoa estudando. Então, ela está ali fazendo o quê? A agenda semanal dela, parece, né? Tem um calendário, aí tem uns bloquinhos vermelhos, parece uma agenda virtual, né? Então, pode ser a agenda, é um gênero textual que demarca o quê? Datas. Ajuda você a lembrar dos compromissos que você tem. Na número 2, nós temos aí uma receita, né? Uma receita não, perdão. Nós temos aí, de fato, é uma receita, que eu confundi quando eu vi o bolo. Eu pensei que eu estava errado, mas não, ó. Aí nós temos uma receita, tá? Uma receita médica. Eu tenho aí a médica, né, ó, passando para o paciente ou a paciente a lista de remédios que ele deve tomar, os procedimentos que ele deve fazer. Logo, nós observamos aí que há a presença, né, de mais um gênero textual, receita. Receita também é muito usada no cotidiano da gente para o quê? Para obtermos um tratamento para algumas doenças aí que nós fomos acometidos no meio do processo. Na número 3, a gente tem uma receita de bolo. O gênero textual receita de bolo é essencial para você aprender, né, a fazer o bolo. Tem que ter uma receita. A número 4 tem uma mulher fazendo compras, segurando algo chamado lista. Lista de compra. Então, aí é quando eu tenho esse gênero textual voltado para comprar algumas coisas. Além desses gêneros, a gente tem tantos outros, como cardápio, notícia, propaganda e por aí vai, tá? Dentre um desses, dentre um desses gêneros textuais, o número 6 é o que se destaca para a gente na aula de hoje, as regras de um jogo. Todo mundo, quando vai jogar um jogo pela primeira vez, ou na maioria das vezes, né, pede a ajuda de alguém para ensiná-la ou ensiná-lo. E aí, além de pedir essa ajuda, a pessoa pode ainda consultar o manual. No manual, vai estar lá dizendo o que pode e o que não pode ser feito dentro desse jogo. Então, ele vai trazer as regras do jogo. Logo, regras do jogo é um gênero textual usado para dizer como se deve praticar tal jogo, o que é permitido, o que não é,
quais as possibilidades que o jogador teria jogando tal coisa, jogando outra coisa. Então, regra de jogo é facinho. É um gênero muito facinho. Você já o conhece muito. Porque ele só trata mesmo dessa questão das possibilidades aí dentro de um jogo, né? Então, a regra do jogo tem a finalidade de instruir. O que é instruir? É o mesmo que orientar, é o mesmo que aconselhar, pode ser também. Então, esse gênero aí, ó, ele orienta os participantes sobre como devem jogar tal jogo e possibilitar que eles sigam determinadas ordens, a fim de que o jogo transcorra seguindo esse padrão de forma regrada, organizada, coerente, justa e imparcial. Então, olha aí que legal, né? As regras do jogo nos ajudam a sair vencedor. Porque quando você cumpre todas as regras ali, você conhece o jogo a fundo, para evitar que alguém tente te passar a perna na hora que você estiver jogando Uno, na hora que você estiver jogando, sei lá, dama, xadrez, dominó. Então, é essencial conhecer as regras do jogo, tá? Nas regras do jogo, nós vamos ver que o texto ele começa em muitos jogos aí por uma apresentação. Essa apresentação do jogo vem também um resumo meio que histórico sobre ele, contando onde ele surgiu, o ano que ele surgiu, por quem ele foi inventado, qual a finalidade desse jogo. Então, nessa introdução, nessa apresentação, vai abordar esses traços aí mais que históricos, tá? Aí depois ela vem trazendo a regra, traz os materiais que serão necessários serem utilizados. Depois elas trazem as próprias regras, o que é permitido, o que não é, e terminam aí, né, falando de como sair vencedor, tá? Então aqui nós temos agora algo chamado modalização. A modalização, ela vive presente também dentro desses jogos. Por quê? Ela é aquela parte do texto que vai trazer uma ideia de obrigatoriedade, proibição ou permissibilidade. Então, quando o jogo diz assim, ó, é permitido que os jogadores conversem entre si. Aqui eu vou ter, nesse é permitido, o quê? Algo de permissão, uma modalização. Modalização vem de moda, né? Lembra moda. Então, pode ser uma palavra aí que ao longo do texto venha trazer sentidos constantes. Então, veja lá, em textos instrucionais, notadamente os que se referem a regras de jogos, é comum a presença de modalizadores relacionados à conduta. Os que expressam obrigatoriedade, os que expressam proibição e os que expressam permissibilidade. No trecho apresentado, observe que tanto a locução verbal deve ser, quanto o advérbio obrigatoriamente são modalizadores que expressam obrigatoriedade. Nesse caso, a máxima atenção ao material desse objeto. E aí, para casa, vai ficar essa produçãozinha aqui, tá? De regras de jogo. Então, vocês vão ler aí a página, certo? Vão entender direitinho como é que é para fazer. Mas bora lá. Primeiro passo é escolher um jogo que você conheça. Pode ser qualquer um jogo, desde que você conheça, tá? Pode ser esportivo, de entretenimento, como jogos de cartas, dama, xadrez, por aí vai. Nessa atividade, você vai criar um manual simplificado para apresentar as regras desse jogo, tá bom? Então, primeiro passo, escolhe o jogo. Depois que eu escolhi o jogo, agora eu vou criar essas regras. O que pode jogar ali, o que não pode. Então, antes de iniciar a produção do texto,
Pesquise informações históricas, onde surgiu, quando, e curiosidades sobre o jogo. Elas devem compor a introdução do seu manual. Então, no passo 2, você vai fazer um resumo histórico aí sobre esse jogo, não é isso? No passo 3, listar os materiais necessários para a realização do jogo. No 4, quais são as regras que possibilitam o bom andamento do jogo? Faça um bom esboço delas na forma de obrigatoriedade. Não, perdão. Faça um esboço delas e organize-as em categorias. Lembre-se de que essas regras devem ser apresentadas na forma de obrigatoriedades. Deve, obrigatoriamente. Então, são exemplos de modalizadores obrigatórios, de obrigatoriedade. As palavras deve e obrigatoriamente. Também com proibições, que modalizadores usar. É proibido, não é permitido, não pode. E permissibilidade, é permitido e pode. Então, você vai colocar nesse item 4 aí, esses modalizadores ao longo do seu texto, tá? No 5, utilize termos para explicações, comparações ou exemplificações quando julgar necessário. Então, aqui você vai buscar coisas que você queira acrescentar no seu manual, na sua regra aí, né? Não se esqueça de que algumas ações previstas no jogo devem estar condicionadas. Por exemplo, se o jogador acertar 3 casas, ele poderá eliminar 2 pessoas. Então, aí traz uma ideia de condição, né? Condicionalidade. E você pode terminar ilustrando seu manual, perdão, suas regras aí, colocando imagens ou desenhos que ajudem a deixá-la ainda mais criativa, ainda mais bonita, tá? Então, minha gente, é isso. Boa produção textual para vocês, assim como um ótimo final de semana também. Um abraço, um cheiro no coração de cada um e até a próxima.